Boa tarde, meu nome é Tatiana Castro, eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga e hoje eu estou aqui a convite da Esther Rezende, que é diretora da IBD da nossa igreja. Ela me convidou para falar, iniciando esse mês da Escola Bíblica Dominical. Ela me chamou para falar sobre um tema que eu acho muito legal. Na verdade, o tema foi escolhido por mim, que é um assunto que eu gosto e que também acho interessante trazer para a igreja participar. Bem, nesses dias que nós estamos vivendo, tem assuntos que são muito pertinentes e um deles é sobre a sexualidade saudável. Bem, eu fiquei pensando, por que falar de sexualidade saudável? Existem muitos fatores, fatores que vão tornar essa relação positiva e fatores que podem gerar uma situação negativa, quanto ao crescimento do indivíduo. E pensando sobre esse tema, eu fiquei pensando, mas por que falar sobre a sexualidade se nós estamos num meio, acredito que a grande maioria das pessoas que possam estar assistindo são evangélicas, e fiquei pensando sobre por que falar isso num lugar onde nós buscamos, tentar guardar o máximo possível, a nossa castidade, e só depois que nos casarmos a gente ter uma vida sexual ativa. Bem, o conceito de sexualidade ele passa por muitos lugares, Existem, na verdade, muitos conceitos sobre o tema, mas eu escolhi um para falar para vocês, que seria que o conceito de sexualidade ele está baseado na atração sexual e na afetividade compartilhada entre as pessoas. Então, normalmente as pessoas pegam essa palavra sexualidade e logo pensam em quê? Em sexo, Na verdade, o sexo seria o ato em si. Mas a sexualidade tem a ver com o corpo, como eu gosto do meu corpo, como eu entendo o meu corpo, Quando uma mulher se arruma, quando um homem se arruma, tudo isso tem a ver de alguma forma com a sexualidade. Dentro disso, nós precisamos falar muito sobre isso, mas eu queria que a gente falasse com naturalidade, Porque faz parte da nossa vida. A gente nasce, a gente cresce e a gente vai se desenvolver e na fase adulta, nós vamos procurar um parceiro, alguém para a gente dividir a nossa vida, inclusive satisfazer os nossos desejos, os nossos desejos sexuais. A sexualidade ela também está baseada nisso, em prover esse desejo que todo ser humano sente. Mas aí, como criar um ambiente onde o indivíduo ele possa crescer de maneira saudável dentro da sexualidade dele, sem necessariamente gerar uma série de coisas, Por exemplo, no nosso meio, quando nós crescemos dentro da igreja, seja ela evangélica, católica, ou até mesmo quem não está dentro de uma religião, mas preserva essa ideia de castidade, a gente cresce e se a gente não tomar cuidado, a gente pode gerar coisas que vão estar danificando a nossa vida adulta de maneira negativa, Por exemplo, o sexo ele é visto por muitas pessoas, e isso vem de gerações, como uma coisa horrível, como pecado, como usado somente para procriação, E que o sexo é para atender os desejos masculinos e não os desejos femininos. As mulheres, de algumas épocas atrás, e até mesmo hoje em dia a gente ainda vê um pouco disso, as mulheres ou homens que gostam de sexo são vistos como pessoas que estão em pecado ou que se prostituem ou prostituta. Isso é uma visão totalmente errada, totalmente fora do contexto,
Mas por quê? A gente cresceu, a gente viu gerações tratando esse assunto da sexualidade e do ato do sexo em si como sendo impuro, como sendo que não fosse uma coisa boa e aceitável. Então, isso pode gerar muitas questões ao longo da vida do ser humano. Eu listei algumas das coisas que podem gerar dentro do ser humano. Bem, o medo é uma das coisas que podem acontecer, né? A gente escuta muito relatos de meninas, né, ou meninos que por qualquer toque, por qualquer coisa, eles acham que pode gerar um filho. Tatiana, isso parece meio estranho para o ambiente de hoje. Sim, porque hoje, assim, a gente tem um lado que é muito, muito preocupante, que é o lado desse medo e dessas outras coisas, e o lado da exacerbação, que muitas vezes as pessoas falam demais e expõem o corpo demais. Então tem os dois lados da situação. E aí a gente vê que pode acontecer o medo de qualquer coisa, o medo de qualquer encontro, o medo, né, de se relacionar. Também temos a questão da culpa, né, de quando a gente se relaciona ou faz qualquer coisa que tem a ver com a sexualidade, vem um sentimento de culpa, um sentimento muito grande que pode perpetuar na vida da pessoa por muito tempo, né? Muitas pessoas sufocam os desejos, né? E aí elas podem até casar e tudo mais e não terem desejo pelo parceiro, pela parceira. Por quê? Porque não trabalhou essa sexualidade de maneira saudável. Então ela não se permite sentir os prazeres daquele ato, né? A questão da libido, né? Às vezes a pessoa não sente o desejo, né, dentro da libido e aí não consegue desenvolver aquele relacionamento. A libido também ela pode estar ligada às questões físicas, né, da parte endócrina. Então são série de coisas que precisam ser vistas. Mas o que eu quero mais retratar aqui é esse medo e esse pudor que vai se criando de geração em geração, sem se falar de uma maneira adequada e saudável. E às vezes a gente fica com muito medo dessa questão da educação sexual, né? A educação sexual ela não serve para ensinar a fazer sexo. A educação sexual serve para orientar, para que na sua fase adulta, na hora que chegar o seu momento, você poder desfrutar desse momento, mas com consciência, né, ciente de tudo que vai acontecer. Outra coisa que muitas vezes a gente precisa entender dentro da sexualidade é que esse assunto serve para nos deixar um alerta, nos deixar atento a doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí a gente fica com medo de falar isso dentro das igrejas. Por que falar de doenças sexualmente transmissíveis dentro da igreja, sendo que a nossa preocupação maior, né, é em agradar a Deus e não ter relacionamentos antes do casamento? Bem, a gente não sabe com quem a gente vai casar no futuro, né? Você pode escolher alguém que tenha se mantido casto junto com você a vida inteira e vai se relacionar só com você. Mas de repente você vai encontrar uma pessoa que chegou depois e que já teve uma vida sexual ativa. Então é importante você estar atento, entender o que é isso para você se prevenir, pedir exames, né? Se cuidar mesmo. Uma das grandes questões que foram levantadas há um tempo atrás foi sobre a questão das vacinas, né? Por exemplo, a vacina contra o HPV. Por que vacinar meninas, né, tão novas e tudo mais? E a ideia da vacina é justamente para proteger, né, contra o câncer do colo de útero e uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis e que podem gerar outras doenças.
Então, quando você se cuida, né, quando você se previne, você está cuidando de você, porque você não sabe como vai ser o futuro, né? Você não sabe com quem você vai casar, você não sabe como as coisas vão acontecer. É claro que a gente torce para que tudo dê certo e é claro que a gente procura manter, né? Estou falando aqui para um grupo dentro de uma igreja, então a gente quer manter a nossa santidade, né? Se a gente se propôs a isso, a gente quer manter. Mas dentro desse aspecto, é por isso que a gente precisa falar da sexualidade, é por isso que a gente precisa falar disso, né? Para a gente poder estar se cuidando. O tema da EBD, eu não sei se é o tema ou se é o versículo, né, propriamente dito, a divisa, mas diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a partir do momento que a gente traz esses assuntos, é porque a gente quer uma casa saudável, a gente quer filhos saudáveis, a gente quer pai e mãe saudável, a gente quer que os assuntos possam ser ditos e conversados dentro de casa. E dessa maneira a gente também está servindo ao Senhor. O Senhor não criou o sexo apenas para a procriação, mas também para o deleite do homem e da mulher, né? Nós podemos usufruir desse contato físico durante todo o nosso casamento. Então a gente precisa estar atento. A sexualidade, muitas vezes, ela é colocada como pecado, como tabu. E ela também é seguida de um silêncio, né? A gente não fala sobre isso, a gente não conversa sobre isso, a gente não orienta os nossos filhos sobre isso. E isso pode gerar muitos problemas na frente, né? A gente tem que conversar sobre esse assunto, porque o sexo ele não é pecado, a sexualidade ela não é pecado. Tudo isso é visto como tabu, não só dentro da igreja, como também dentro da geração, né? Falar sobre isso não pode, perguntar sobre isso não pode, né? Então, a gente precisa muito criar um ambiente saudável. Uma das fases mais marcantes para a sexualidade é a adolescência, né? É quando tudo vai mudando na gente e a gente vai perdendo o interesse pela brincadeira, né? Pelas coisas infantis, o decorrer da vida, tanto na escola, né? Os afazeres vão mudando, os interesses vão mudando e acaba surgindo essa questão da sexualidade, tanto fisicamente como na parte emocional, na parte psicológica, né? A gente já vai se interessando, a gente já vai querendo conquistar, as menininhas começam a se arrumar diferente, os rapazes também, a voz muda, o jeito de se comportar vai mudando e tudo isso é natural, é do ser humano. Isso está mostrando que a gente está mudando de fase. E com isso chega esse desejo, esse interesse, né, pelo outro. E porém é nessa fase que fica muito mais fácil a gente se perder ou criar até algumas questões. Por exemplo, a masturbação. A masturbação é um tema muito falado, até mesmo dentro das igrejas. E eu lembro na minha época que isso era extremamente difícil de se falar. E quando era perguntado, a masturbação era dita como pecado, né? Pode ser que algumas pessoas continuem vendo como pecado, mas eu, como profissional de saúde, entendo que é um jeito do corpo te sinalizar várias coisas. Uma delas, o próprio menino tem a poluição noturna, como é bem conhecido de todos, e não necessariamente ele está pensando em alguma coisa erótica e ele vai estar excitado, né? Sentindo desejo, vontade de alguma coisa. A menina também. Então eu acho muito difícil e às vezes até um pouco cruel quando a gente coloca esse peso de que a masturbação é pecado e muitas vezes a gente escuta de que a mão vai cair, vai nascer pelos e quem tiver com a mão amarela é porque faz isso ou faz aquilo. A gente escuta muito dessas coisas quando a gente é adolescente e na verdade não é assim, né? O nosso corpo, ele vai produzir esses desejos, né? Ele vai produzir esses hormônios e que muitas vezes culmina até numa ejaculação,
os meninos, né, que foi além do que ele planejou. Às vezes ele nem estava planejando e isso acontece. Os médicos, eles podem falar muito melhor sobre esse assunto, mas a questão que eu quero trazer é uma questão psicológica e emocional, que a gente às vezes vai plantando isso, né? Vai dizendo coisas e às vezes a gente cria adultos com muitos problemas relacionados à vida sexual por conta disso. E aí a gente pensa, por que que fulano é viciado em pornografia? Por que que fulano não consegue ter uma relação saudável? Por que que os homens ou o homem ou a mulher específico trata o outro como objeto? Porque foi a relação que ele teve com esse assunto durante a vida dele. Então a gente tem que passar a construir tudo isso de maneira saudável, né? Pode ser que por algum motivo, né, por mais que a gente tente criar uma situação saudável, uma relação saudável com esse assunto, em algum momento alguma pessoa possa ter algum problema relacionado a isso. Mas na boa parte dos casos, quando a gente vai conversar e tentar entender, a gente vê que foi uma criação muito de tabu sobre esse assunto. Então, eu acho que desde quando criança até a fase adulta, a gente tem que criar um ambiente saudável em torno desse assunto. Por exemplo, uma criança pergunta como nascem os bebês, né? A gente não vai sentar e fazer uma dissertação sobre o assunto conforme de fato ele é. Mas você vai começar a ensinar a criança que quando o papai e a mamãe se gostam, isso faz gerar um bebê. Ela vai ficar satisfeita. Na hora dá um nervoso? Dá, já aconteceu comigo, mas dá muito nervoso. E a gente até começa a rir muito sobre essa situação quando a gente senta para conversar. E, gente, eu não esperava aquela pergunta naquela hora, como isso aconteceu. Mas você não precisa brigar com a criança ou falar, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Não, mas de maneira simples e rápida, você dizer alguma coisa para ela. Para da próxima vez que ela vier perguntar de novo, e essas perguntas vão surgindo à medida que eles vão crescendo, assim como quando eu era criança, eu queria entender, e as crianças hoje em dia elas querem entender, elas vão entendendo de acordo como elas vão crescendo e na linguagem apropriada para elas. E aí a gente vai trazendo esse assunto com muita naturalidade. Então, falar sobre a sexualidade, falar sobre sexo, ensinar sobre isso é parte da construção saudável, assim como você vai ensinar seu filho a ser honesto, a ser gentil, a não fazer nada que desagrade a família ou a sociedade. Então, você também vai ensinar. Aí você pode pensar, poxa, mas eu não tive essa abertura com os meus pais, né? A minha criação foi muito diferente. Mas, de repente, você está ouvindo esse bate-papo agora, quer dizer, poderia ser um bate-papo, né? Mas eu espero que vocês estejam me entendendo como uma conversa boa, assim, num fim de tarde. E entender, agora a gente está tendo oportunidade de falar sobre isso e melhorar aquilo que você pode fazer. E se melhorar também. Não pensa que porque você já está na sua fase mais madura da sua vida e você tem alguma questão relacionada a isso, que você também não possa buscar ajuda ou tentar melhorar, né? A sua relação com o seu marido, com a sua esposa, né? Vocês podem melhorar, né? Podem construir um ambiente saudável em torno desse assunto. A adolescência, como eu já falei, é um ponto em que as crianças na escola, né, os adolescentes na escola, já vão ouvir muito falar sobre isso, porque eles vão estudar sobre reprodução humana e aí eles vão entender melhor o que é essa relação, né? Muitas escolas já trabalham com o tema da DST e aí vão entender sobre isso. E aí vai caber aos pais orientar mais ainda, porque é uma fase que eles vão estar se interessando pelo outro e já vai querer dar beijinhos, já vai querer se relacionar. E aí é hora de você sentar e ter aquela conversa séria sobre isso tudo, né?
sobre a forma como vocês desejam que eles se comportem, entender as responsabilidades de se relacionar com o outro, né? Entender as responsabilidades se caso eles manterem um relacionamento sexual com o outro, o que isso pode gerar, né? A gente pensa muito que o sexo vai gerar um filho, mas muitas vezes o sexo fora do casamento, né, ou na adolescência, ele pode até não gerar o filho, mas ele pode gerar outros conflitos, né, que é aquele sentimento de culpa de que não agradou a Deus, não agradou aos pais, né, e aí também tem aquele sentimento de que não respeitou alguém ou deixou de respeitar, e uma série de outras coisas que não vai dar para a gente conversar aqui, porque também cada caso é um caso. Mas, de maneira geral, a construção saudável da sexualidade parte dessa maneira de não criar um adulto ou um adolescente desajustado na relação sexual, na relação com o outro, na maneira como ele lida com o outro. E aí na juventude você também já está se relacionando, muitos jovens já têm um relacionamento sério. E é importante lembrar que só porque todo mundo faz sexo, você não precisa fazer sexo, né? Se você quer manter uma vida de santidade diante de Deus, se você quer estar ali fiel aos propósitos do Senhor, se mantenha, né? Aguente firme, separe aquela que vai ser a sua esposa, né? Procurem estar juntos nesse propósito. É difícil? Super difícil, muito difícil, porque a gente se gosta, a gente se ama, a gente se beija, né? E ali, naquele momento mais quente da relação, é difícil frear, né? É difícil frear muitas coisas, mas não se sinta culpado por isso, né? Entregue todos os dias essas coisas nas mãos do Senhor, para que vocês possam juntos aguardar o dia do casamento. Outra coisa importante para uma sexualidade saudável é estar sempre buscando os médicos, né? As meninas estarem procurando o ginecologista, os meninos estarem procurando o urologista, muitas vezes até o proctologista. São várias situações que precisam ser cuidadas com antecedência, né? Para que você possa ter uma vida saudável, né? Porque além das DSTs existem outras situações, infelizmente o câncer, né? É uma das doenças que acontecem muito nas regiões reprodutoras, tanto do homem quanto da mulher. Então a necessidade de um acompanhamento de médicos para tornar essa vida saudável também é importante. Até mesmo ali para antes, né, os pré-nupciais, quando vocês decidirem tomar essa decisão, é importante ir lá, procurar se orientar com o médico, procurar saber como cuidar da região íntima antes do casamento, depois da relação sexual. Tudo isso é muito importante. Mas uma coisa dentro da área psicológica que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para sexualidade saudável é sobre criar mulheres seguras, porque nós mulheres nos tornamos muito inseguras em relação a isso, e isso atrapalha a gente na hora de uma relação saudável com o nosso marido, né, ou com o namorado, mesmo uma relação que ainda não é de sexo, mas numa relação afetiva mesmo, nós precisamos nos tornar mulheres seguras, né? Conhecer o nosso corpo, entender aquilo que a gente quer, para que a gente possa estar saudável e plena. Tatiana, mas por que você está falando isso? Porque quem frequenta encontro de casais ou quem já teve a oportunidade de estar com casais, uma das demandas que os casais trazem é a relação sexual, né? Que às vezes não está saudável, não está bem. E aí, quando não está bem, cria uma série de coisas na vida do casal. E aí,
por muitos motivos que são ditos, né? É onde gera a infidelidade, onde gera o sofrimento, onde a pessoa não se sente amada, não se sente desejada, não se sente querida pelo outro, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. Então, esse é um assunto que precisa estar em dia e o casal precisa conversar sobre ele. Outra questão é sobre os homens sensíveis. Esses dias eu e o Everton estávamos conversando e uma das preocupações dele, e até mesmo nossa aqui em casa, é sobre isso, né? Ele até estava falando como é que as famílias estão criando os meninos para serem maridos gentis, sensíveis aos desejos da esposa, a entender como ela quer, a entender como ela gosta. E às vezes a gente escuta muita reclamação, né, no sentido de que o homem às vezes não está preocupado em satisfazer a mulher, mas em satisfazer a si próprio, né? Então isso é um problema de uma relação que não está saudável, de uma sexualidade ou do sexo que não está saudável. Então a ideia é que vocês possam perceber o quanto é importante tanto a mulher quanto o homem estar saudável. E se você ainda é um adolescente, menino ou menina, e quer ter uma relação saudável quando chegar a sua hora, né, a sua vez, é importante você ser um homem sensível, estar atento à sua esposa, a estar atento aos desejos dela, não só aos seus desejos. E você, mulher, também está atenta aos seus desejos, a falar com o seu marido, o que você gosta, o que você quer, né? Procurar estar bem para se relacionar. Eu sei que a mulher, ela precisa ser aquecida, né? Mas com gentileza, né? Com as tarefas de casa divididas, isso pesa muito para a mulher, né? No final do dia, às vezes ela está cansada e não quer, mas você precisa se conhecer, mesmo quando não tem essa contramão, né? Você precisa entender como você está se sentindo e compartilhar isso com o outro, né? E você, marido, se sentir também à vontade para falar o que você quer, o que você pensa, ter uma conversa franca sobre o assunto. Muitos casais não conseguem ter essa conversa franca sobre a sexualidade. Então, é importante que a mulher seja uma mulher segura, gentil, né? Que ela possa buscar entender a si, a entender o outro. Os homens procurarem ser mais sensíveis, mais atentos, né, aos desejos da mulher, aos próprios desejos, fazer tudo em conformidade um com o outro, nada para magoar ninguém, né, mas conversar sobre esse tema, sobre essa sexualidade saudável. Então, eu acredito que eu esteja falando para várias faixas etárias, né? Acredito que de adolescentes para cima. Então, eu queria que vocês pensassem nesse tema com carinho, né? Sobre aquilo que você quer para você, que você quer para o outro, que tudo seja feito com equilíbrio, sabedoria, que você possa conversar sobre o tema com o seu parceiro, com a sua parceira, que você pai, que você mãe, que tem filhos adolescentes em casa ou até mesmo criança, procure fazer essa educação da sexualidade, da educação sexual de maneira saudável, para a gente não criar adultos doentes que procure prazer de maneiras deturpadas, né, que agridem a si, às vezes agride o outro, né, para que você possa ser fiel àquele quem você escolheu para casar, porque se você vem de uma sexualidade saudável, com certeza você também vai criar relacionamentos saudáveis. Então oriente seus filhos, oriente as pessoas que estão com você, conversem sobre esse assunto. Se depois quiserem tirar alguma dúvida, quiserem perguntar mais sobre o tema, podem me procurar,
podem estar me procurando no Instagram, e aí a gente vai estar conversando no direct, no WhatsApp, para quem tem o meu número, e que vocês possam ter uma vida de sexualidade sexual saudável, mas antes de tudo também ter uma vida de santidade com Deus. Eu quero que fique claro aqui que não é para sair por aí falando e fazendo coisas, não. É só um bate-papo sobre aquilo que eu tenho pensado e que eu tenho visto muitas vezes de dificuldade, mas que você possa pensar nisso com clareza, com tranquilidade e principalmente com equilíbrio, entregando a sua vida a Deus e se guardando para aquele ou para aquela que um dia vai ser seu esposo, sua esposa. Fiquem com Deus e que Deus possa estar abençoando a família de vocês e que esse mês da EBD possa ser bênção na minha vida, na sua vida e na vida das famílias. Amém. Tchau.